Boa noite. Hoje eu não estou em casa, estou na casa do meu irmão e da minha cunhada. E vou ler porque ontem eu não li, tá certo? Hoje a gente vai ler João 16. Vamos lá? Vamos orar primeiro, né? Boa noite, Pai e Mãe Celestiais. Boa noite, verdadeiros pais, amado Jesus. Te pedimos que o Senhor possa nos orientar para que abra nossa mente e nosso coração e nossa inteligência espiritual para compreender e transmitir vossas palavras, vossas verdades. Por favor, abençoe o Brasil e as cidades que estão passando por dificuldade, Pai. E abençoe também a Coreia do Norte e do Sul, para que as famílias possam quebrar essas barreiras em oração e se unir como Coreias livres e uma possa estar perto da outra, porque os irmãos já sofreram demais. Poderoso Pai, seja feita a vossa vontade nessa terra e também proteger os irmãos peregrinos, para que eles voltem como anjos, Pai, para evoluir os líderes dos Estados Unidos, levante os justos nessa pátria, como aqui no Brasil também. Esteja com todas as autoridades, desde as federais até estaduais e municipais, para que elas cumpram a missão dela e que pensa que foi alguém que colocou, mas esse destino é determinado por vós, que elas possam proteger o Brasil, a pátria e o povo brasileiro. Te peço que esteja com cada um que vai assistir e te peço que nos dê iluminação para sermos porta-voz agora de vossa palavra, para que se entendermos Jesus, podemos entender também a segunda vinda. Te peço e te agradeço em nome do Santo Pai, Santo Filho, Santo Espírito Santo, em nome de Jesus, nosso nome. Amém. Adiós. Então a gente vai ler hoje João 16, capítulo 16, versículo 1. Tenho-vos dito essas coisas para que vos não escandalizem. Expulsai-vos das sinagogas. Ele avisou o que ia acontecer depois da crucificação dele. E vem a hora em que qualquer que vos matar cuidará de fazer isso a serviço de Deus. Ou seja, vai dizer que é porque Deus enviou, porque quem matou Jesus foi o povo religioso que pediu, né? Então ainda vão matar em nome de Deus. Mas tendo-vos dito isso, a fim de que quando chegar aquela hora, vos lembrei de que já vos tinha dito. Eu não vos disse isto desde o princípio, porque estava convosco. Ou seja, Jesus estava perto também de ser crucificado. Meu irmão passou e minha irmã estão lendo a Bíblia ali. Desculpa, a luz está batendo aqui, né? Bom, então vamos lá. Agora eu vou para aquele que me enviou, e vós me pergunta, para onde vais? Antes, porque isto vos tinha dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Então Jesus não explicou porque eles ficaram muito tristes. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá, e a vós, mas quando eu for, vou-lo enviá-lo. Ou seja, quem prepara a segunda vinda do Messias é o próprio Jesus. Por isso ele disse que ele ficasse na terra, não podia mais realizar nada, porque o povo estava contra ele. A Bíblia toda descreve isso. Entendeu? Então Jesus precisou dar a vida física dele, renunciando à segunda e à terceira bênção, para poder abrir o caminho para a segunda vinda do Messias, o terceiro Adão e terceira Eva. Ok? E quando ele vier, converterá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Por quê? Porque vai explicar que matar Jesus foi um erro. Tinha duas profecias. Por que o mundo só se concentra na profecia, segunda profecia, de Senhor do sofrimento? Se as pessoas tivessem entendido que Jesus é o Filho de Deus e que veio para realizar o reino do céu na terra através das três grandes bênçãos, de coisas que Adão e Eva não realizou. Por isso que Jesus veio, porque se Adão e Eva não tivessem envolvido com Satanás, não precisavam o Messias, porque todos os filhos nasceriam centralizados em Deus, mas em vez disso, nasceu os filhos centralizados em Satanás. Então ele está dizendo aqui que ele vem contar do pecado. Qual foi o pecado que o povo cometeu? O pecado de crucificar o Filho de Deus. Era a segunda profecia? Sim, existia. Mas existia a primeira, que ele veio como ele anunciava, vim para arrependei-vos que eu vim... que o reino dos céus está próximo. Então ele veio realizar o reino dos céus e não pôde, porque não achou base, não achou pessoas que o apoiassem. Por isso que Jesus disse que a segunda vinda, nós vamos ter conhecimento de todo o nosso pecado e nossos erros e da justiça de Deus. Deus é amor, é também justiça. Por isso que no Provérbio e Salmo diz que Deus é o Deus de disciplina, porque ele educa seus filhos. Ok? Vamos lá. Do pecado, porque não creram em mim. Gente, se Jesus veio para crucificar, por que Jesus, em João 16, 9, ia dizer do pecado, porque
porque não creram, não acreditaram que ele era o Messias. Então matar Jesus foi um grande erro. Matar, e eles só não mataram, eles espancaram, torturaram e depois mataram o Filho de Deus. E Jesus pediu no momento da crucificação, para nossa sorte, que perdoasse. Pai, eu perdoo, eles não sabem o que faz, porque estava sob o domínio de Satanás, não estavam fazendo a vontade de Deus. Ok? É por isso o Pai Moon diz que Jesus, para a segunda vinda, começou com o pedido de Jesus, que pede que o Pai Celeste perdoasse aqueles que o crucificaram, que o torturaram. Nós tínhamos que ter pelo menos 5%, 10% desse amor para tolerarmos uns aos outros e amarmos como Jesus amou. O modelo é o Messias da primeira vinda, o Messias da segunda vinda. Entendeu? Jesus é chamado em Coríntios de Senhor, de Adão, né? Então, ele foi o segundo Adão, não pôde e nem teve tempo de encontrar a segunda Eva, mas na terceira vez ele vem a Eva e vão realizar o reino dos céus. Cabe a nós encontrá-lo, segui-lo e praticar os seus ensinamentos, tá certo? Então vou repetir, da justiça, porque eu vou para meu Pai e não me vereis mais. E o dia do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. É o cachorro daqui da casa. É um pastor alemão lindíssimo. Espera um pouquinho. Então, por que ele deu o juízo? Porque o príncipe deste mundo já está julgado. Porque Satanás, a Bíblia diz que levou o povo, Satanás entrou no coração de Judas. Então Satanás usou Judas. Por que conseguiu usar Judas? Se Judas era um discípulo de Jesus. Porque Judas vinha roubando o dinheiro das ofertas e do dízimo. Então ele deu brecha para Satanás tomar posse dele e ele entregar o Filho de Deus, mesmo sabendo que Jesus era o Filho de Deus. Ok? Então Satanás foi julgado já porque ele já tem a condenação de ter usado as pessoas para crucificar o Filho de Deus. O que não vai acontecer na segunda vinda do Messias, ou seja, o terceiro Adão e terceira Eva. Posso até fazer muita coisa, mas ele não vai ter vitória. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele diz, mas quando eu vier, ele não disse isso, ele disse, mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tem ouvido e vos anunciará o que há de vir. Com o Senhor da segunda vinda, o terceiro Adão e terceira Eva, vão abrir o livro dos 7 selos. Vai acontecer o que Apocalipse diz, importa que profetize outra vez, ensine e profetize outra vez, entre povos, línguas e reis. Então ele vai ensinar tudo de novo e depois vem então o julgamento. Porque ninguém vai estar inocente que não conheceu a verdade. Pode não ter dado valor à verdade, pode não ter praticado a verdade. O julgamento, como Jesus disse, a gente já leu, em João 12, 47, as palavras que eu tenho dito julgarão nos últimos dias, porque Jesus avisou tudo o que ia acontecer. Mas, infelizmente, as pessoas não quiseram ouvir, preferiram o demônio libertar um criminoso de que ficar com o Filho de Deus e começar a construir o reino dos céus na terra, ok? Vamos lá. Ele me glorificará porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Jesus vai anunciar. Jesus dá detalhe em Mateus, Marcos, Lucas, em João, sobre a segunda vinda. E realmente, ele vai preparar toda a descendência, como preparou, até a descendência do terceiro Adão e terceira Eva. E o próprio Messias vai ensinar sobre Jesus, a verdade que o povo não consegue chegar na Bíblia. Ok? Aí uma pessoa, um dia desse, uma irmã disse assim, Messia, como é que você entende isso? Porque o pai Moon me ensinou, porque a mãe Moon me ensina sobre como estudar a Bíblia através do princípio divino. E eu já falei várias vezes, se quiser assistir conferência, qualquer parte do Brasil e do mundo, tem pessoas que podem lhe dar esse ensinamento. Para você criar entendimento e entender sobre a segunda vinda, sobre a vinda de Jesus e o sofrimento do coração de Deus. Ok? Vamos lá. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso vos disse que há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Um pouco não me vereis outra vez, em pouco, e vereis-me quando vou para o Pai. Então, alguns dos seus discípulos disseram aos outros, quem é este que nos diz, um pouco não me vereis, e outra vez um pouco, verei-me? Porquanto vai para o Pai. Eles não entendiam, porque eles chamavam todo aquele povo da época de Jesus, estava pegado ao Velho Testamento, e para ele não chamava Deus de Pai, era Senhor do Exército, Senhor de Israel, Jeová. Mas Jesus nos ensinou que o Pai Celestiais, que é o Espírito Santo e Deus, é nossos pais verdadeiros. Satanás só tomou a posse, a herança nossa, de estarmos com o nosso Deus, com o nosso Pai, com a nossa Mãe Celeste, através da queda de Adão e Eva. E eu já dei a queda aí, é só pegar, e ainda botei outras conferências do pastor Ronilson.
ok? Tá tudo aí no Facebook. Na verdade vos digo, que vos chorarei e vos lamentareis, e o mundo alegrar-se-á, e vós estará triste. Por quê? O mundo estava sob a posse de Satanás, e Satanás estava julgado a ser destruído, já na segunda vinda do Messias. Mas o mundo ia se glorificar que mataram o Filho de Deus, e nem conhecia, e nem entendeu, mas os sumos sacerdotes, os grandes religiosos da época, os escribas, todos eles sabiam quem era Jesus, porque eles liam a Bíblia. E o Velho Testamento de Moisés anuncia, como Isaías tem o Senhor do sofrimento e o Senhor da glória. Mas ele impediu, por isso que Jesus disse, nem entra nem deixa entrar aqueles que querem entrar, ok? Vamos lá. A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora, mas depois de ter dado a luz à criança, já não se lembra da aflição, pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. Ou seja, mesmo que vocês vão chorar, depois vocês vão saber que era o homem verdadeiro que esteve no mundo. Então vai se alegrar, vai abandonar. Nossa, eu fiz isso, vai se alegrar, porque Jesus pôde ir para abrir a segunda vinda e dar salvação espiritual àqueles que praticam. Gente, não vá nessa onda. Você aceita Jesus estará salvo, que é assim. Jesus disse, quem praticar meus mandamentos. Então temos que praticar o ensinamento ou não estaremos salvos. Não adianta vocês pensarem que estão salvos porque aceitou Jesus e está fazendo tudo errado. Certo? Só está salvo se você conseguir praticar tudo o que Jesus ensina e conseguir encontrar o Senhor da segunda vinda. Ok? E naquele dia nada me perguntareis. Na verdade vos digo, de tudo quanto pedires em meu nome, ele vou-lo dar. Deus ia dar. Agora olhe como. Quem é que consegue alcançar as coisas no nome de Jesus ou no nome do Senhor da segunda vinda? Até agora nada pediste em meu nome. Pedi e receberás, para com gozo que se cumpra. E disse-vos isso em parábola. Chega, porém, a hora que não mais vos falarei por comparação em palavra, mas abertamente vos falarei acerca do Pai. Porque ele viria com a segunda vinda, né? Ajudar na segunda vinda. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que eu rogarei ao Pai por vós. Por que ele disse isso? Se em cima ele está dizendo, se pedir o nome dele, ele vai conceder. Porque na segunda vinda, como Moisés e Elias apareceu para Jesus e acompanhou Jesus até os últimos momentos, na segunda vinda Jesus vem junto com o Messias e acompanhará o Messias sempre, até o fundamento do reino dos céus. Mas, no entanto, vocês não vão poder mais pedir em nome de Jesus, mas em nome do Senhor da segunda vinda, certo? Saí do Pai e vi o mundo, outra vez deixo o mundo e vou ao Pai. Ou seja, ele veio para esse mundo dominado por Satanás, para salvar o mundo, e o mundo não quis. Por isso que ele disse, quantas vezes eu quis, a gente já leu lá em Mateus, Marcos e Lucas, recolheu vós como a galinha recolhe os pintinhos embaixo das asas e vós não quisesse. Por quê? Porque Jesus veio para proteger as pessoas na sua época do avanço de Satanás, da crueldade, da corrupção, da prostituição, da bebedeira, do falso testemunho e tudo que é pecado. No entanto, as pessoas não receberam. E disse-lhe, os seus discípulos, eis que agora fala abertamente. Ele estava dizendo, explicando isso abertamente. E não digo em parábolas. Não, os discípulos disseram, eles entenderam que Jesus não estava falando mais em parábola. Esse que agora fala abertamente e não diz parábolas alguma. Agora, que sabe tudo, não precisa que alguém, não precisa que tenha interrogado, por isso cremos que saímos de Deus. Respondeu Jesus, crede agora? Jesus indaga por quê? Porque ia acontecer coisas tristes, ia ficar abandonado no momento que ele mais precisava. Eis que é chegada a hora, e já se aproxima os que vos serei disperso, cada um para a sua parte, e me deixará só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Jesus preveu o que aconteceu. Todos os discípulos se esconderam e deixaram Jesus na crucificação todinha. As 3 mulheres estavam de perto, não na crucificação. Então todo mundo que dizia que acreditava em Jesus, amou a própria vida, mas não teve coragem de se manifestar para defender Jesus. Ok? E aí ele diz, tenho-vos dito isso para que em mim tenha paz. No mundo terás aflições, e tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo? Venceu. Não realizou o reino do céu, mas ele quebrou as amarras de Satanás dentro de nós. Ele nos deu a oportunidade de nos conhecermos a verdade e conhecer que o Pai existe, que o Espírito Santo é nossa mãe, e que através desses pais maravilhosos nós temos que nos educar na palavra dele e nos preparar para seguir, encontrar o Senhor da segunda vinda, o terceiro Adão e terceira Eva. Então Jesus venceu o mundo de Satanás.
Porque o fundamento que ele deixou para a segunda vinda, o fundamento que ele deixou para que nós espiritualmente se ligasse a ele e todos aqueles, como ele disse. E o Pai Mundo também diz que todos nós que seguimos verdadeiramente foi porque fomos escolhidos pelo Pai Celestiais. Então, em nome dessa escolha, temos que prestar atenção, temos que buscar praticar e temos que dar exemplo às outras pessoas. Vai ser fácil? Nunca. Todo dia você vai ter testado, dentro e fora. Todo dia você vai passar por teste, todo dia você vai passar por reflexões. Mas se estamos concentrados na missão do Messias da terceira vinda, tanto segunda vinda, tanto terceira Adão como terceira Eva, se conhecermos a verdade e praticarmos, nós conseguimos vencer a nós mesmos e vencer o mundo. Então essa é a leitura de hoje, foi pequenininha, 33 versículos, e vou orar. Boa noite, Pai e Mãe Celestiais, boa noite, verdadeiros pais, amado Jesus. Te peço que o Senhor possa estar conosco nesse momento e possa também receber essa leitura. Que vós possa dar esclarecimento a todas as pessoas que estão ouvindo e que elas peçam a Jesus, implore para encontrar o Senhor da segunda vinda, o terceiro Adão e terceira Eva. Já que Jesus anunciou, quando tudo isso estivesse acontecendo, ele estaria à porta. Se já estava à porta, é que ele já está na terra. Por favor, Senhor, guie essas pessoas e também as pessoas que tomaram o suco sagrado, para que encontre o Senhor da segunda vinda, que encontre os pais celestiais e os verdadeiros pais do céu, da terra e da humanidade, e possa se conectar e estabelecer internamente e externamente no seu lar, ao seu redor, o reino dos céus. Como o Pai e a Mãe Mundo disse, e Jesus falou, o reino dos céus está dentro de vós. O reino dos céus começa em nosso sentimento, no nosso pensamento, nas nossas maneiras de agir e tratar os outros. Então, por favor, afaste de todos nós todos os mal e permita que os anjos bons, absolutos e bons, possam nos guiar em direção da vossa vontade. Te peço que abençoe todos aqueles que estão assistindo agora e através deles suas famílias. E abençoe também, Senhor, todos os que vão assistir depois. Te peço e te agradeço. Em nome do Santo Pai, Santo Filho, Santo Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Vou mostrar uma coisa aqui, ó. Olha aqui. A família. Cunhada, irmão, irmã. Estão aqui, estudando ali, ó. Tá vendo que a Maria tá? Aquele livro chama-se Princípio Divino, a explicação da Bíblia. O meu irmão tá lendo ali o Novo Testamento, junto com a Maria Lúcia. Tá vendo? E assim, a gente conhece a Bíblia, já estudamos, mas sempre estamos lendo. Isso é importante porque abre o nossa mente original. Então eu desejo para todos vocês uma boa noite. Uma noite abençoada e que nós possamos continuar na presença dos Pais Celestiais e dos verdadeiros Pais de Jesus. Obrigada.